Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Paleta Histórica. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o fauvismo. O que é esse movimento, como é que ele surge, quais são suas principais influências, as suas principais características e também as suas principais obras. Bom, o fauvismo, embora ele tenha se afirmado por volta de 1904, 1910, ele tem influências que na verdade remontam para o século XIX. Isso porque, já em 1890, pintores como Van Gogh e Gauguin já começavam a anunciar uma nova estética que ia se impor na Europa. Em 1890, reinava o pós-impressionismo, e nesse movimento, esses artistas que mencionei começavam a utilizar cores muito mais intensas, as suas pinceladas já eram muito mais grossas e fortes, e o que eles pretendiam captar já não era mais a realidade, mas sim o que eles sentiam, o que eles desejavam exprimir na pintura. E isso vai ser fundamental como influência para o movimento fauvista. No entanto, nós também podemos nos perguntar, por que esse movimento recebe esse nome de fauvismo? Henri Matisse, que vai ser um pintor fundamental nesse movimento, em 1906 vai expor a sua obra Alegria de Viver. Nessa exposição, havia um crítico que afirmou que era como se Donatello estivesse entre as feras, ou seja, Donatello, um clássico, estava perante monstros. Mas o que seria essa monstruosidade? Eram as cores intensas, o monocromatismo, as grandes manchas de pigmento que se encontravam nessas pinturas. Assim, as feras, fauves em francês, apelidaram então o movimento que passou a se designar fauvismo. Bom, assim, quais seriam então as principais características desse movimento? Quando olhamos para uma pintura, como é que nós podemos identificá-la como fauvista? Em primeiro lugar, temos um grande predomínio da cor. A cor ela passa a ser muito intensa, ela é utilizada de forma livre, ela é muito forte, sobretudo. Então, eles utilizam cores como, por exemplo, o vermelho, o laranja, o amarelo, azul, verdes, violetas. A cor ela passa aqui a ter o papel principal. Além disso, a pintura fauvista apresenta também um grande monocromatismo, existem grandes manchas de pigmento, ou seja, grandes partes da pintura têm apenas uma única cor. A sombra também não passa a ser tão mais valorizada quanto era nos antigos cânones da pintura europeia. Agora, a pintura parece muito mais plana. Outra característica muito importante ligada à cor é que essa não obedece mais ao objeto. A cor agora ela tem um valor próprio e ela assume o primeiro lugar na pintura. Em relação à figura, essa não está ainda totalmente fragmentada. Teremos que esperar pelo cubismo para que nós possamos encontrar uma total fragmentação da forma. Bom, ao falar em fauvismo, temos obviamente que falar de Henri Matisse, que foi um pintor fundamental. Ele vai nascer em 1869 e desde logo vai ter uma forte conexão com esses pintores pós-impressionistas e com as obras de Van Gogh e Gauguin, que vão ter uma influência muito forte no movimento, como eu havia dito anteriormente. Henri Matisse vai trabalhar então como pintor, desenhista, escultor, gravurista e vai ser sem dúvida um dos maiores pintores da arte das vanguardas do século XX. Assim, podemos conhecer um pouco mais sobre as obras fauvistas e tentar encontrar nelas algumas semelhanças com essas características que eu antes enunciei. A primeira obra é o retrato de Madame Matisse, a linha verde. O retrato é simples, mas a forma como Matisse usa a cor foi um choque na época. O fundo divide-se em 3 zonas cromáticas distintas e o rosto é cortado por uma faixa verde que percorre a testa, o nariz e o queixo, criando uma sensação de desarmonia propositada. O cabelo é pintado em azul e preto e a cor funciona como elemento expressivo, não descritivo. Para o público da época, isso era quase uma provocação, mas hoje é visto como um marco na libertação da cor. Outra obra fundamental é o Estúdio Vermelho, de 1911, também de Henri Matisse. Essa obra corresponde à fase mais pura do fauvismo, mas ainda ligada à sua lógica de cor dominante. Aqui, o quadro inteiro parece mergulhado num vermelho quase monocromático. Matisse transforma o seu estúdio numa superfície plana, onde móveis, objetos, esculturas e telas são definidos por linhas amarelas, como se fossem quase transparentes. Essa pintura questiona diretamente a tradição da profundidade e lembra-nos que a tela é uma superfície plana. É, na verdade, uma reflexão sobre a própria pintura e sobre o que significa representar o espaço. Por fim, a Alegria de Viver é a pintura quase que mais representativa do movimento fauvista. Trata-se de uma cena pastoral com figuras nuas no ambiente rural, todas desenhadas com linhas fluídas e amplas áreas de cor. O espaço é achatado e as árvores funcionam como cenários laterais e a profundidade é mínima. A cor domina por completo e substitui qualquer sombra. A obra evoca uma idade de ouro idealizada, uma Arcádia feliz onde tudo é harmonia. Matisse não recorre a exotismos, inspira-se na tradição clássica e no Renascimento italiano para criar uma visão moderna desse mundo ideal. É uma pintura luminosa, vibrante e energética, que representou uma enorme novidade no início do século XX.
Assim, o fauvismo é a primeira grande vanguarda do século XX. Foi um movimento breve que procurava trazer uma ruptura, mas foi decisivo para influenciar as demais vanguardas que viriam por aí. Espero que tenham gostado desse episódio e para conferir um pouco mais sobre as outras vanguardas, clica no próximo vídeo.